Este é o último bloco em que vamos estar a conversa aqui com o Wilson dos Santos, com o Herculano Coroado e também com o Fernando Guelengue, homens da comunicação, nossos convidados nesta tarde de segunda-feira, 8 de junho de 2020, o ano 2020. E há quem diga até que daqui a alguns anos vamos dizer, ei, naquele ano daquela pandemia terrível. Pois é, vai ser referência, inquestionavelmente, a menos que aconteça algo mais, mas não acredito que aconteça algo mais uau. Mas o mundo nunca mais será o mesmo, mano. Não, mas vamos ter Pode sempre ser como referência referência. a Em todos que os ano é que níveis. foi? Epá, foi naquele ano da pandemia. Que faz, curiosamente, acontece num período que faz 100 anos Em cada 100 anos, da sim. gripe, Yeah, da gripe espanhola. espanhola. É verdade. Então temos aqui razões suficientes para não nos esquecermos de 2020. Vamos então retomar a conversa. Como disse, este é o último bloco. Há um aspecto fundamental quando se fala sobre os mídias convencionais, ou dos mídias de uma forma geral, e a sociedade de conhecimento que tem a ver com as fake news. Agora lembrei-me de uma forma como o nosso amigo Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal, trata, diz que há as fake news e há as outras que também são news, mas não são fake, são outra coisa também com F. Mas vamos então, antes mesmo de falarmos sobre as fake, Herculano, gostava de te ouvir falar sobre... Era a credibilidade? Não, já tínhamos falado sobre a credibilidade. Eu queria fazer aqui um ressalto sobre a importância da mídia alternativa. Da mídia alternativa. Olha só, as cábulas estão aqui todas em gatafunhos, formas de gatafunhos. A importância da mídia alternativa. Principalmente no nosso contexto, ela permite fundamentalmente a inclusão daqueles pontos de vista que não ocupam um espaço da mainstream media, que não ocupam um espaço da mídia convencional. É de uma suma importância porque acaba por fazer justiça social, integração e inclusão daqueles que muitas das vezes não têm voz nem têm espaço. Estamos a falar de grupos tradicionais da sociedade, vamos dizer, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Austrália, os aborígenes, no nosso caso, por exemplo, tribos que existem em Angola, mas não conseguem se pronunciar porque não ocupam o espaço da mainstream media. É possível que surjam publicações que reivindicam os direitos desses grupos que são importantes. Por exemplo, a questão do género. A questão, muitas das vezes, que se aplica à integração e inclusão daqueles que são excluídos por opção de sexo. Estamos a falar dos gays. Na nossa sociedade, em que a lei... Os homossexuais, permita-me usar o termo mais adequado, peço desculpa, os homossexuais. É necessário de todo que a sociedade tenha mecanismos de fazer justiça social. E isso tem a ver com a inclusão daqueles que geralmente não têm voz. E essas publicações acabam por ajudar o Estado a mostrar e a promover a diversidade desse mesmo Estado em todas as dimensões, na dimensão cultural, muitas das vezes na dimensão rássica. Portanto, é de todo importante. No nosso contexto, em que nós temos, por exemplo, um desafio assumido pelo governo, que é da luta contra a corrupção, muitas das vezes é um desafio que a mídia convencional não consegue, digamos que, dar uma resposta direta. E muitas das vezes tem sido a mídia alternativa a exercer esse papel. E acaba por oferecer uma linha paralela de monitoria do governo que ajuda na eficiência do governo, não é? No sistema de governo. Portanto, é de todo importante nós acharmos que esta mídia tem valor, oferece uma margem muito útil de aproveitamento para o mercado de comunicação. Guelengue, tu falavas da atração de investimento, já te ouço, Wilson. Atração de investimento. Sim, quando há justiça social, os investidores ficam mais tranquilos. Reforçando a ideia do Herculano, nós acompanhamos que várias foram as vezes que os órgãos públicos, que são as mídias convencionais e tradicionais, não noticiavam a corrupção. E depois chegou uma fase que retomavam as matérias, por exemplo, do MAC Angola, passando nos órgãos públicos.
matérias do MACA eram reproduzidas pelo MACA para os órgãos de comunicação público. Esse reforço é que a alternativa às convencionais, em muitos casos, atendendo à linha editorial e o posicionamento estratégico governamental, não conseguem passar essa ideia. Mas isso tem a ver com a estrutura governamental de cada país. Existem países em que a mídia pública tem um bocado mais de abertura, de poder peneirar um pouco mais. O nosso caso, como é diferente, tentam repescar de outros órgãos, mas o importante para tudo isso é a passagem da informação. Por que é que te rires? Herculano coroado. Diga aí. Quando o Galenga disse, mas no nosso caso, como é diferente, o Herculano comecei a rir. Não, na verdade, não. Me parece que é uma questão muito presente, é um desafio que a sociedade geralmente não olha com olhos de ver, com a responsabilidade de abordar e tentar integrar e entender que é mais um elemento útil da nossa sociedade. E me parece que com o tempo, com o advento das novas tecnologias, com o advento da mídia e do jornalismo online, vamos acabar por concluir que, de facto, são instrumentos muito úteis para o nosso Estado. Ok. Na verdade, o que o Herculano esteve aqui a colocar, e porque nós discutimos várias vezes esses assuntos ligados à comunicação, é um pouco as insuficiências que o nosso Sistema Nacional de Comunicação tem. Portanto, ou seja, essas áreas cinzentas das pessoas que não são refletidas, e eu falava isso no princípio, se me perguntar se é possível conhecer a Angola através dos órgãos de comunicação social que temos, públicos ou privados, vou dizer que não é possível. Ou seja, não é suficiente. Há aquilo que eu chamo no meu livro, que é a luandização da comunicação social, ou seja, o que é refletido na grande mídia em Angola é efetivamente o que acontece em Luanda. Portanto, e nós estamos a correr o risco daqui a uns anos. Isso também nem sequer ajuda, nem na própria integração social, enfim, na harmonia, na paz social que se pretende, porque daqui a uns anos, quando nós passamos uma moila na televisão, os nossos filhos vão assustar, porque não estão acostumados a ver aquilo e estão acostumados a ver outras latitudes. Ou seja, há aqui um grande desafio de integrarmos, de um modo geral, as outras províncias, que elas sejam refletidas naquilo que é a programação de todos os canais, da grande mídia. Isto é importante. Não podemos cobrar isso aos privados, porque eles têm as suas insuficiências, enfim, o mercado não funciona e não há dinheiro do Estado nessas Tem as suas linhas. Ok, mas tem que se existir, do ponto de vista dos órgãos públicos, uma maior abrangência nessas áreas cinzentas. Falamos da mulher zongueira, podemos falar, enfim, da violência contra a criança, enfim, há um conjunto de temas, e falava muito bem da questão da homossexualidade, que representam e ficam à margem, são marginalizados. E é preciso nós olharmos para isso com essa complementariedade dos órgãos alternativos, já que o Herculano chama assim, pode chamar de outra coisa, as novas mídias, mas órgãos alternativos. Então é importante discutirmos isso. Eu costumo dizer, há um país que, do ponto de vista da língua portuguesa, conseguiu se impor no mundo, que é o Brasil. O Brasil, com a capacidade do investimento tecnológico e a forma, na produção, nos produtores, nos cineastas, seja lá o que for, portanto, conseguiu se impor em todo o universo da língua portuguesa e nos outros países com a língua portuguesa. Ou seja, se tanto, eu nunca vi uma novela brasileira ser dublada numa outra língua inglesa para poder entrar nos Estados Unidos da América. Ou seja, as pessoas é que têm que se esforçar em aprender o português ou aprender a cantar as músicas brasileiras ou dançar o samba naquela língua brasileira. Ou seja, isso tem uma componente muito forte na questão da cultura, da indústria cultural, como fez a própria Nigéria, que hoje se impôs no mundo, né, com esta capacidade do ponto de vista do cinema, da música. Ou seja, nós cantamos as músicas nigerianas aqui com alguma facilidade e às vezes nem estamos a perceber ou percebemos. Portanto, há esta falta, essa ausência do investimento estratégico, de uma visão estratégica a nível, digamos, desses poderes que influenciam, porque hoje a discussão no mundo, a discussão é mediática. Hoje a discussão, aliás, o caso do George Floyd foi um pouco esta, né? Consumimos aquilo como se fosse um irmão nosso daqui, enfim, do Quilamba, da Catepa, sei lá onde for. Portanto, é a capacidade tecnológica de informação, de introduzir essas informações no mundo, à escala global, mediático,
instantâneo. Isto nós não temos. Nós não temos uma palavra a dizer no mundo mediático. O que é que se pode fazer para contrapor? Mais Bom, do que apontar investimento. Os problemas, prováveis soluções. Investimento e estratégia. Portanto, se queremos daqui a uns anos, temos uma palavra a dizer a nível da SADC, temos que ter capacidade de influenciar do ponto de vista da comunicação a Namíbia, enfim, no Congo. Enfim, olha, só para dar uma noção, o Congo Democrático aqui próximo tem mais órgãos de comunicação social do que diários, inclusive. A Namíbia tem mais órgãos de comunicação social diários. Portanto, esta lógica de olharmos para o investimento na comunicação social como uma arma de arremesso, enfim, mais para A, mais para C, etc., nós temos que ser proativos. Sim. Temos que colocar nas redes sociais, temos que colocar no YouTube informações sobre Angola, sobre a Rainha Ginga, sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de ser e de estar, para influenciar os outros povos. Mas é só possível se tiver financiamento? Claro. Deve existir políticas claras de financiamento, a criação, a criação desses conteúdos. Antes das fake news. Já temos pouco tempo. Eu queria só tocar num ponto simples, não é? Às vezes nós, em Angola, temos o mau hábito, o péssimo mau hábito de tentar criar estruturas ideológicas ou intelectuais de regionalizar ou internacionalizar. Eu toco nesse ponto por causa de uma abordagem um pouco que o Wilson fez, não é? O Wilson fez uma comparação positiva e boa, não é? Sobre a SADC, mas eu sempre defendo que nós temos que deixar de olhar muito na Angola, a fábrica mais importante da África, aquilo que nos habituaram nos órgãos convencionais. Temos que procurar trabalhar mesmo aquilo que o próprio Wilson fez menção, a província de Malange, um órgão de comunicação, Benguela, a regionalização que ele citou muito bem. Por quê? Porque quando nós passamos a ideia para casa, e isso é reforçado várias vezes, que precisamos atingir a SADC, precisamos nos tornar posicionados nos palopes. Essa é uma falsa ilusão. Nós precisamos nos endireitar aqui mesmo, entre nós. A nível interno. Antes de mexermos qualquer tentativas ideológica de posição a nível da região, nós temos que melhorar questões básicas, mas são básicas mesmo, Mara. Às vezes, nós não temos internet na redação, às vezes não temos transporte para ir cobrir o evento. São essas questões básicas e estruturais que precisam ser tocadas e resolvidas para nós começarmos a pensar na questão da dimensão regional e internacional. Mas durante muito tempo os órgãos foram forjados na dificuldade. Não, mas esse é o mau hábito esse é o mau hábito de dizermos assim, não, aguentem mesmo, aguentem. Não podemos trabalhar com dificuldades permanentemente, Mara. O país tem 45 anos de independência, temos tantos de paz. Isso significa que temos que melhorar a nossa forma de ser e estar. A Mara hoje diz isso. Daqui a 20 anos, essa ideia, quando a Mara verificar no Só ecrã... Só foi mesmo para te provocar, não sei se deste conta. Essa coisa de dificuldade. Não gosto de dificuldades também, gosto de ter, como temos internet disponível aqui no nosso estúdio, todas as tecnologias disponíveis, também é válida. Né? Este trabalho de casa precisa de ser efetivamente feito, mas eu como alertava de que a discussão hoje, para além de ser local, ela é global. Portanto, os investimentos têm de ser feitos. Né? Hoje precisamos nos posicionar e levar, até quando falamos da questão do investimento, nós estamos a terminar agora um estudo de que grande parte dessa questão do combate à corrupção, não, da captação do investimento direito estrangeiro, ele podia funcionar melhor também se tivesse uma estratégia de comunicação interna, pesada, que levasse, digamos, estas informações para fora, ao invés de dialogarmos espaços em outras mídias internacionais que, bom, servem o que servem, né? Pois. Vamos entrar para as fake, que é provavelmente um dos calcanhares de Aquiles, que hoje em dia se pode falar quando nos referimos à mídia. Talvez não tanto na convencional ou tradicional, que hoje está em abordagem,
Mas lá estou eu novamente a provocar-vos. Vocês aceitam a minha provocação se quiserem, porque eu sou assim, provocante. Mas se calhar mais nos alternativos. Herculano. O desafio da fake news, ele se propagou mais intensamente com o crescimento da blogosfera, não é? Isso é o quê? São os blogs que nasceram como instrumentos de cidadania digital, mas ao mesmo tempo de jornalismo cidadão, muitas das vezes, não é? Em que aparentemente a informação vem de fontes sérias, porque vem de um site, mas que eventualmente não representa a verdade dos factos, mas que usa o ambiente em que nós estamos, que é a era pós-verdade, em que o mais importante é a influência, para disseminar um conjunto de informações que procuram influenciar o comportamento do público, das audiências. Elas são muito mais expressivas no período eleitoral, onde as pessoas e os diferentes candidatos procuram influenciar a opinião pública no sentido de influenciar o voto. E as fake news são esse instrumento que emerge e acaba por, digamos assim, controlar o espaço de informação, quando nós sabemos que no período eleitoral há uma dinâmica muito rápida em que os factos acontecem e muitas das vezes não há tempo nem recursos suficientes para fazer a verificação dos factos. Mas elas não se cingem somente a esse período. E depois vou querer ouvir também nem a vossa opinião. Nem o período, nem o contexto político. Okay. As fake news existem. Sempre existiram, né? Sempre existiram. São boatos. Mas eles foram muito mais divulgados, expandidos com o aproveitamento da blogosfera. Não é? Na verdade, e aqui se coloca a questão, qual pode ser o papel do jornalista perante este cenário? Se ele vai passar a vida a fazer a verificação da informação, os desmentidos, não é? Mas eu acho que para o desafio das fake news, todos os órgãos de comunicação deviam assumir isso e ter capacidade interna de criar conteúdos para restabelecer a verdade pública. Não é? Creio que já há esse movimento em alguns países, nos Estados Unidos, no Brasil. Há programas exatamente para combater a fake news, para restabelecer a verdade pública, não é? Portanto, é um desafio do crescimento desse movimento da informação, da era da informação. Os jornais deixam agora espaços próprios para desmentir aquelas notícias. Essa questão das fake news, ela até um contrassenso, né? Porque uma notícia nunca é falsa. A notícia ela já foi verificada, portanto, e quando é difundida deixa de ser uma informação e passa a ser uma notícia de facto, porque tem essas características, não é? Então, quando se fala fake news, para notícia falsa, bom, a mim pelo menos sou um pouco mal, porque não pode ser uma notícia falsa. A notícia é notícia. Notícia é verdade. É verdade, ponto final, não é? Mas isso é um grande desafio nos outros países também, mas a Angola, a extinção das fake news tem um pouco a ver com a negligência dos órgãos tradicionais. Ou seja, alguns órgãos de comunicação... Ou a questão de dificuldade de acesso às fontes. Não, também pode ser, mas eu estou a ver aqui é que as pessoas passaram a ter mais credibilidade em outros conteúdos alternativos, eventualmente, e às vezes até que não oferecem credibilidade nenhuma, mas que às vezes nos vai até o âmago, até a questão da pós-verdade. Porque não nos revimos nos conteúdos que são passados pelos órgãos tradicionais. Ou mentem, ou meia verdade, ou não é aquilo, ou tu sabes mesmo que o que devia passar no noticiário não passa, porque, enfim, então as pessoas buscam um lado confortável para sua verdade. Essa é um pouco a nossa realidade. E quando encontramos uma verdade uma notícia que nos conforta, mesmo sendo mentira. Daí a sua verdade com as devidas aspas que merece. Claro. Portanto, então, até porque o remédio dessas questões, quer nos países nórdicos, tem sido a educação. É ensinar as pessoas, né, a não partilhar notícias falsas, eventualmente, já que estamos nesse caso, a saberem verificar, a não partilhar. E, portanto, estamos a falar aqui que o antídoto que se utiliza em grande parte dos países tem a ver com a questão da educação.
educação. O investimento na educação é fundamental. E esta abertura dos órgãos de comunicação social que devem funcionar e fazer o seu papel, não é? Sim, os tradicionais. Os tradicionais. Isso assim, fazer a tua última entrada. Também não. Eu não falo muito. Procuro não falar. Não, é porque já estamos mesmo no fim. Já estamos no fim. A Mara fez uma colocação ao Herculano e o Herculano passou assim na diagonal. Dá-me um babete, eu já estou boa assim. Eu gostava de dizer assim, quando o Herculano disse eleições propriamente dita, no facto das fake news, o que acontece é que em 2016, nos Estados Unidos da América, na eleição de Donald Trump, popularizou as notícias falsas. Durante as eleições, quer dizer, elas já existiam, mas ficou muito mais popularizada nessa fase. Então, esse era o reforço que precisava fazer para o Herculano, para a Mara entender que as eleições é um momento terrível mesmo das fake news. Agora, reforçando a ideia das notícias... Isso eu acho que já, e os nossos telespectadores, era importante, na realidade não sou eu só, mas os nossos telespectadores também perceberem quando se fala, porque ficou a ideia de que as fake news, se calhar outras pessoas em casa terão percebido assim, que eram somente num determinado período e que tinha a ver com épocas. Pronto. E era isso que eu queria... Sim. Era o contexto da operação do operador da notícia. É que ele não tem muito tempo, de checar os factos. E aquele que produz a fake news aproveita-se desta condição. Ele lança. E muitas das vezes, até descobrir o que é verdade, a eleição já passou, e algum dos candidatos já perdeu a eleição. Penalizado exatamente pelas fake news. Era basicamente esse reforço que eu queria fazer, porque a audiência é vasta e para levar a compreensão do cidadão é necessário desfazer um bocado mais em miúdos. Ela já existiu, as fake news, mas populariza-se muito e as agências que trabalham com isso, elas focam em momentos de agitações. Quando há momentos muito agitados, em que, num momento, há incidência de vários fatos repetidos, aí os produtores de conteúdos falsos, porque existe agência de produção de conteúdos falsos, e eles usam a internet deep, que é secreta. Eles trabalham aí por detrás a produzir os conteúdos e você do outro lado não consegue perceber que essa notícia vem de uma agência falsa. Eles podem copiar, por exemplo, links e você pensa que é link do Jornal da Angola, coisas assim. Há um trabalho muito intenso, por isso é que a junção do Ministério, estou a sentir um pouco de frio. A junção do Ministério... Isso aqui é Sibéria, Gelengue, está a brincar? A junção dos Ministérios. Do Ministério Comunicação Social e Tecnologia. Que eu chamei dos meus artigos de Superministério, ele normalmente vem para conseguir dar resposta a essas preocupações. A junção nunca pode ser para feeling. A junção tem que ser para aumentar a capacidade de dar resposta aos problemas que estamos a ter na comunicação aliada à tecnologia, porque a tecnologia é um mundo muito bom, acelerado, mas tem um outro lado negro, que é preciso fazer investimento nos técnicos para reforço de segurança eletrônica, que é a cibersegurança. Queria falar um pouco disso, mas não deu por causa do tempo. Um desafio. Sim. Fazermos uma parte 2? Sim, uma parte 2. Um desafio importante que eu quis rebater um bocadinho aqui o que ele estava a dizer. Tem a ver agora com a inserção da inteligência artificial. Sim. E isto também tem contribuído... Vamos tentar falar num outro programa. Não, mas isso tem também contribuído para a geração da fake news. Muito da fake news é gerada precisamente pela inteligência artificial. Sim, são robôs. O mundo que está aí por detrás na DeepNet, que é a internet secreta, eles são robôs. Eles fazem uma produção de conteúdo numa velocidade que humanamente é impossível. Então, esses debates, nas próximas ocasiões, precisamos começar a discutir esses assuntos. O superministério, que eu chamo superministério, não pode chegar com feeling, tem que chegar para trabalhar bastante, porque tem muito trabalho nessa fase que estamos a aproximar as eleições, tem que se discutir esses aspectos.
Fernando Guelengue jornalista e CEO do portal Marimba Celuto. Desde 2017 que este portal existe e hoje também foi nosso convidado. Obrigada por teres vindo. Eu que agradeço pelo convite. Herculano Coroado, jornalista e empreendedor de mídia. Muito obrigada pela presença, Herculano. Obrigado. E até a próxima. Está marcado então um novo encontro para continuarmos a nossa conversa. Não, isso não é só assim. Também conosco Wilson dos Santos, jornalista, consultor de comunicação. Obrigada por teres vindo. Wilson, obrigada pela presença e até a próxima. Muito obrigada, vocês foram ótimos enquanto convidados. Creio que fica assim aqui uma porta aberta para voltarmos a abordar outros assuntos que tenham uma relação com o tema que hoje esteve aqui em análise. Obrigada. O que é que